Olá, o estudo de hoje está sendo dedicado para a pronta recuperação de Reuven ben Devora. Estudo de hoje, 165, temos várias mitzvot. Vamos começar com a proibição 89. Não fazer nenhum korban, sacrifício, fora da área do Beit HaMikdash. Isso daqui em acompanhamento à mitzvah que já estudamos ontem. Ontem nós vimos a primeira mitzvah era um mandamento positivo, que devemos fazer os sacrifícios no templo. Hoje vem a proibição, é que não devemos fazer fora do templo. E toda a longa discussão que ele entra aqui é pelo seguinte motivo: porque não encontramos um verso claro falando sobre todos os sacrifícios. A gente já mencionou que haviam vários tipos de sacrifícios, alguns de 4 tipos de sacrifícios de animais, mas alguns de farinha. E a gente só encontra a proibição de fazer um sacrifício fora do templo em relação ao olá, aquele sacrifício que era inteiramente queimado no altar. Agora, os outros sacrifícios nós não vemos a Torá ela especificando, ela deixando claro que está proibido de fazer fora do templo. E essa é toda a discussão dele aqui, porque por um lado a gente encontra a Torá falando que devemos fazer todos os sacrifícios no templo. Isso sim está claro, não é só o olá, todos os sacrifícios devem ser feitos no templo. No mandamento positivo, na instrução positiva, na afirmativa, nós encontramos em todos os sacrifícios. Mas na proibição só encontramos a olá. Isso que ele menciona do Sifri, então talvez a olá é a única que a pessoa, ao fazer fora do templo, está transgredindo 2 proibições, mas os outros sacrifícios, ele só transgride uma mitzvah positiva. Isso daqui tem implicações em relação à punição. Se aquele que faz um korban shlamim, vamos por exemplo dizer que se ele faz um korban shlamim fora do templo, será que ele também está transgredindo uma aseh, uma mitzvah positiva, e uma lot aseh, uma proibitiva, ou ele só está transgredindo uma positiva? E toda a discussão que ele traz aqui, ele cita de novo uma daquelas regras de interpretação da Torá, que a gente tem o korban olá, que ele fazia parte de um conjunto de todos os korbanot, e ele foi selecionado para fora quando a Torá ela falou sobre a afirmativa que devemos fazer todos os sacrifícios no templo. Ela separou do conjunto o korban olá. Ela falou: você deve fazer no templo o seu korban olá e todos os korbanot que Deus te ordenará. Porque ele separou o korban olá? Para dizer que todos os korbanot eles são igual ao olá. Da mesma forma que no olá nós encontramos uma proibição explícita que não devemos fazer o korban olá fora do templo, assim também a gente então entende para todo o conjunto que não devemos fazer nenhum sacrifício fora do templo. Além que tem a instrução positiva de fazer no templo, tem a proibição que não devemos fazer fora do templo. E isso daqui tem implicações em relação à punição. Ele menciona a punição daquele que faz um sacrifício fora do templo, que ele é Hayav Karet, que é a morte prematura. Mitzvah, mandamento 39, o korban olá diário. Aqui já começa um assunto um pouco diferente. Ele fala um dos sacrifícios diários era um korban olá, que tinha que ser feito um pela manhã e uma à tarde. E semelhante a esse sacrifício, nós temos hoje em dia a reza de Shacharit e a reza de Mincha. A reza do Shacharit, ela corresponde ao olá da manhã, e a reza de Mincha, ela corresponde ao olá da tarde. Interessante sobre esse korban olá, que ele era diário, um de manhã, um à tarde, é que eles que abriam e encerravam as atividades do altar. A primeira atividade do altar, o primeiro sacrifício no altar pela manhã era esse olá, e o último à tarde era esse korban olá da tarde. Perguntaram para um grande sábio qual dos versículos mais importantes da Torá. Será que é Shema Israel ou Anochi Hashem Elokecha, Shema Israel, escute, que falam da unicidade de Deus ou da fé em Deus? E responderam aqui esse pasuk: Keves Echad Baboker, um carneiro pela manhã e um carneiro à tarde, um cordeiro à manhã, um cordeiro pela tarde. A consistência, que é sempre, todo dia, sem falta. Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Yom Kippur, todos os dias tinha esse sacrifício, um pela manhã e uma à tarde. Mandamento 29, o fogo perpétuo do altar.
apesar que no altar, principalmente no primeiro templo, tinha um milagre que veio um fogo do céu, há uma mitzvah dos Kohanim sempre alimentarem esse fogo. Eles tinham que trazer 2 toras de madeira a cada, dois pedaços de lenha a cada dia pela manhã, junto com o Korban Olá. Isso aqui era de uma certa forma para perpetuar o fogo sobre o Mizbeach. A proibição 81, que anda de mãos dadas com a mitzvah anterior, que é não apagar o fogo, não devemos apagar nada do fogo, nenhuma centelha do fogo do altar, mesmo se separou um carvão, uma brasa, ficou separada, a gente não deve apagar ela, tem que ou juntar ela com o resto do fogo, ou deixar que ela se extingua sozinha, mas não podemos apagar o fogo e as brasas do altar. Mitzvah 30, que é remover as cinzas do altar. Isso daqui era um ritual que tinha a cada manhã, e que na verdade ele era ainda antes dos sacrifícios começarem, que se tirava um pouco das cinzas do que tinha queimado no dia dos sacrifícios do dia anterior, se que a gente retirava as cinzas pela manhã do altar. Isso aqui é a mitzvah chamada de Terumat Hadeshen, recolher as cinzas. Tem muita coisa sobre o recolhimento das cinzas. É interessante que tinha que recolher esse pouquinho, não era uma pá que se retirava diariamente, mas é lógico que um dia que foi muito cheio, então enchia de cinzas, e uma pá não era suficiente para limpar o altar. Mas daí essa limpeza que era feita para esvaziar o altar, não fazia parte dessa mitzvah da Terumat Hadeshen, desse ritual. E é interessante que eles evitavam fazer essa limpeza técnica, não ritual, essa limpeza técnica perto das festas, porque as cinzas, de uma certa forma, elas embelezavam o Mizbeach, que mostrava que o Mizbeach estava sendo usado, o altar estava sendo usado e estava em atividade.